Olá pessoal, então fechando hoje os primeiros 30 dias de governo. Foi um período onde nós fizemos muitos diagnósticos, muitos balanços financeiros e estamos hoje aqui ao vivo e a cores, junto com a nossa secretária da Fazenda, a Rita, para apresentar e dar transparência aos dados do balanço financeiro, da situação fiscal, da situação das contas da nossa municipalidade. Ainda no dia de hoje, após nós anunciarmos e divulgarmos esses dados, a gente colocará ele à disposição dos veículos de comunicação e também de todo cidadão cachoeirense para que tenham ciência desta situação. Então, o orçamento previsto para esse ano, ele previa inicialmente um déficit de 66 milhões, com os ajustes de recursos livres vezes vinculados, nós chegamos a uma previsão de déficit de 51 milhões. Projeções do orçamento para esse ano aqui também, a Rita vai falar para vocês, de arrecadação de ICMS, de Fundeb, do retorno do FPN e outras receitas correntes que são destinadas ao município. Da dívida fundada, encontramos um total de 211 milhões de reais, dívidas para pagamento em médio e longo prazo. Aqui não está incluso aquelas ações judiciais daquela receita dos leasing feitas lá no ano de 2005, que o município vai ter que devolver. E tem uma previsão de déficit atuarial, além do déficit da dívida de 211 milhões, um déficit atuarial de 1 bilhão de reais referente à questão do FAPES. De restos a pagar, oriundos dos anos de 2023, 2022, 2021 e ainda do ano de 2020, são cerca de 62 milhões de reais, sendo que a insuficiência financeira é de 7,4 milhões de reais. Então, esses dados é importante que a gente divulgue e que todos estejam a par desta realidade financeira da nossa municipalidade. Alguns parcelamentos, financiamentos estão inclusos, inclusive, nessa dívida fundada de 211 milhões, não computado aqui a questão das execuções dos leasing lá de 2005. Então, nossa secretária pode dar um complemento, aí, principalmente nas projeções de arrecadação. Bom dia. Nós levantamos então com o fechamento do 2024, que fechou ontem, nós entregamos todos os dados para o Tribunal de Contas, era a nossa data limite. Então, desses dados, o prefeito já falou da parte orçamentária, que a gente se preocupou única e exclusivamente com os recursos livres, MDE e ASPES, os recursos vinculados no momento a gente não abordou. Então, nesses que nós temos quase 51,8 milhões já projetado no orçamento que vai faltar. A gente fez a projeção, comparou o que está no orçamento do que está projetado pela Secretaria do Estado em relação a duas importantes receitas do município, que é o ICM e o FPM. Nessas duas receitas, a previsão, a menor da Secretaria Estadual é de 4,9 milhões. Então, além do déficit que está lá em cima de 5,8, nós também temos projeções a menos de receita nessas duas importantes receitas do município. As dívidas fundadas, ou seja, dívidas que estão assumidas pelo município, o município vai ter que pagar, são precatórios, já estabelecidos de 33 milhões, são dívidas de médio e longo prazo, mas são dívidas que o município vai ter que pagar nos próximos anos. Nós temos nessa dívida a RGE, tem uma dívida importante que vai entrar, está em execução de sentença, são quase 27 milhões. Nós temos a Conesul como importante, dívida também de 1 milhão, logo vai entrar. Aqui tem o FAPES, nós destacamos o FAPES, já está em 87,5 milhões a dívida parcelada do FAPES, já estão inclusos os 39 milhões que foi parcelado no ano passado.
E tem outras dívidas fundadas, entre empréstimos e outras dívidas que têm quase 63 milhões. Então essa dívida de médio e longo prazo, de 211,9 milhões, ela é bem preocupante. Nós temos o déficit atuarial, que é o que define o nosso índice de... Estava projetado para 2023 66, mas a lei não foi aprovada, a gente está aplicando 61, nós vamos ter que ajustar isso, e vai sair logo um novo cálculo atuarial. E a parte de restos a pagar. Tá? Então nós temos 62 milhões de restos a pagar entre processados e não processados, e uma insuficiência financeira para cobrir esses empenhos, porque restos a pagar são empenhos já feitos dentro da contabilidade, ou seja, com empresas contratadas para entregar essa compra, esse contrato, de 7,4 milhões. Eu quero destacar aqui, a gente não colocou, mas assim, nós temos também 10 milhões comprometidos com o projeto da medicina, então está reservado, então é um dinheiro que está sendo contado como cobrindo esse déficit, mas na verdade a gente tem um compromisso com ele e que a gente vai ver, hoje vai ser anunciado, vamos ver como é que a gente vai fazer com isso. Então são números preocupantes que a gente tem que cuidar, nós vamos fazer algumas medidas para fazer caber isso, melhorar isso, tanto em termos de receita como de despesa. A semana que vem vão ser anunciadas essas medidas, né, prefeito? Vamos trabalhar no fim de semana nisso, para ver o que a gente vai fazer para ajustar isso da melhor forma possível. Então era isso, gente, né? Eu costumo fazer as lives de pé, essa a gente tem que fazer sentado, tá? Os números estão aqui, a gente vai dar a devida publicidade da forma mais transparente possível que cada cidadão, que cada morador dessa terra merece. Nós vamos enfrentar, estamos enfrentando as medidas da busca do reequilíbrio financeiro. A gente defendeu muito na campanha, então esses dados estão a mais do que a gente imaginava, não surpreende tanto, mas ao mesmo tempo preocupa mais do que a gente tinha de preocupação com esses números. Portanto, nós apresentaremos na próxima semana um conjunto de medidas necessárias para amenizar essa situação, né, a médio e longo prazo, o mais breve possível, melhor dizendo, porque a situação financeira da prefeitura não é as melhores, as condições das estruturas, dos equipamentos, dos próprios municipais, veículos e prédios também não são das melhores, né, para as condições de trabalho, e a gente tem uma demanda reprimida muito grande na área da saúde, na área da educação, de profissionais, de estruturas municipais que estão aquém do necessário, né, do mínimo necessário para fazer uma entrega de serviço melhor para a nossa gente. Então, a gente vai enfrentar, estamos conscientes das responsabilidades, sei que muitos não vão compreender, mas sei que a grande maioria estará ao nosso lado para defender as nossas propostas, as nossas ideias, os nossos planos para o enfrentamento, né, e a busca do reequilíbrio fiscal das contas públicas. Eu quero cumprimentar a equipe da Fazenda e todos os demais secretários e secretarias pelo empenho, estão trabalhando duro, mais de 14, 15 horas por dia nesses 30 dias. Eu deixo aqui o meu registro pela coragem de cada servidor que está compondo o nosso governo. São verdadeiros guerreiros e guerreiras e que não arredam o pé de enfrentar qualquer que seja o problema, de atender às demandas, dizer o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito e justificar à altura os porquês. E nós vamos enfrentar essas dificuldades divulgando e compartilhando, principalmente com a sociedade, com o parlamento, todas as medidas que serão necessárias para amenizarmos essa situação. Então, eu agradeço a todos que nos acompanham, noite e dia aqui nas nossas redes sociais, e a gente procura cada vez mais comunicar da forma mais transparente possível a realidade da prefeitura. Não é uma terra arrasada, é uma terra que enfrenta uma crise muito grave, talvez jamais vista na história
da Prefeitura em seus 204 anos de história, mas que ao mesmo tempo tem aqui ao nosso lado um time pujante, um time aguerrido, um time determinado, conhecedor profundamente da realidade e dos números, para que a gente possa, no mínimo, entregar daqui a 4 anos uma cidade melhor do que a gente encontrou. Então, muito obrigado a todos, obrigado às equipes que trabalharam duramente nesses 30 dias de diagnóstico. A gente segue fazendo alguns levantamentos que ainda não foram possíveis e segue fazendo e apresentando propostas realistas para o enfrentamento destas grandes dificuldades que a gente passa hoje, passará no futuro com certeza. Então, um bom dia a todos, muito obrigado. A nossa equipe de comunicação está providenciando a publicidade desses documentos e o despacho para todos os veículos de comunicação. Obrigado, gente!